eles têm uma ideia, e aí eu sei que você pensa assim, por isso que eu queria entrar nesse assunto. A imprensa tem muita ideia de que não, Bolsonaro, de fato, no aspecto sanitário, é um genocida, isso, aquilo, mas tinha, né, o Paulo Guedes, tinha o Tarcísio, tinha esse pessoal que não, que era um pessoal bom e tal, que conseguiu manter, né, uma certa estabilidade da economia e tal. E me irrita muito a figura, esse endeusamento da figura do Paulo Guedes. Quero que você fale um pouco a respeito disso. De fato, o governo Bolsonaro foi uma maravilha em termos econômicos, né? E se Paulo Guedes realmente é o maior investidor e a maior mente da economia hoje viva na América Latina, segundo a Não, imprensa. não. Se o Bolsonaro tivesse sido um primor na economia, o Bolsonaro teria sido reeleito. Ponto final. Né? Ele não foi reeleito porque o Guedes errou muito na economia. Errou muito. E quando a pessoa fala que a economia do Brasil vai bem, essa pessoa não conseguiu analisar os dados concretos. Né? Ela fala porque alguém contou para ela isso e vira meio telefone sem fio da mentira. Né? Alguém contou uma mentira aqui e vai repassando para várias pessoas. Mas, assim, quando você pega os dados da economia do Brasil, é impressionante, Léo. Por exemplo, o governo Bolsonaro, o nível de desemprego caiu. Realmente caiu. Mas a renda dos trabalhadores caiu na mesma proporção. O que isso significa? Significa que os empregos criados pelo Bolsonaro foram empregos precários. Né? Ou seja, emprego precário não ajuda a movimentar a economia. Ah, é melhor emprego precário do que no emprego. Concordo, claro que eu concordo. Mas, assim, vamos olhar os números, né? Ah, está diminuindo o nível de desemprego. Está diminuindo o desemprego, assim está diminuindo a renda dos trabalhadores. Ou seja, não teve criação de trabalhos, empregos de alta capacitação, empregos significativos que pudessem enriquecer realmente o empregado. Né? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto importante é que desde a década de 90, né, quando você compara a renda per capita do Brasil com os Estados Unidos, do brasileiro com o americano, né, em 90 era 30%, né, o número. O Guedes entregou o país com quase 14%. Né? Ou seja, o país, nós como cidadão, nos empobrecemos perante o resto do mundo durante esses 4 anos de governo Bolsonaro. Ah, mas teve a guerra da Ucrânia. Ah, teve o Covid. Teve Covid no mundo todo. A gente se deu pior com a pandemia do que o mundo todo. Ah, o Brasil teve o crescimento de 3% no governo, mais do que o resto do mundo todo. Perfeito. Mas olha o resto do mundo todo. A Europa, por exemplo, em geral, cresceu 1% na média, mas 1% na média de crescimento da Europa está melhor do que o período pré-Covid. O Brasil, com Guedes e Bolsonaro, a gente só retomou o período do Covid. Antes do Covid. Né? A Europa está melhor do que o período pré-Covid, está igual ao período pré-Covid. Ou seja, comparar com o resto do mundo, a gente perde goleada. Né? Quando a gente vê os números não de forma isolada, mas vê o número real, analisa os números, a gente vê que a economia do Brasil vai muito mal, vai muito ruim. Né? Então, isso aí é uma falácia, que o Paulo Guedes foi um bom ministro da Economia e que o Bolsonaro, a única coisa boa da economia foi a economia. Isso é mentira. Desde lavada.